Boa tarde, educadores. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram, que estão aqui com a gente. Essa é a nossa primeira transmissão, nossa inauguração do Centro de Aprendizagem Ativa da Camino Education. Eu sou a Letícia Lyle, estou aqui com a Marta Durante. Gostaria de... Peraí, só um minutinho. Melhorou. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, trazer um pouquinho... Hoje a gente está lançando esse centro, um momento muito delicado, estamos aqui dentro da Camino School, sem os nossos estudantes, mas com muito amor, com muita gente do Brasil inteiro preparado, disposto, com vontade de estar aqui pensando em propostas, em soluções, em ideias positivas para esses novos momentos, né, essas próximas semanas ou meses que vêm por aí. Então, em primeiro lugar, bem-vindo. Para quem já participou de alguma live como essa, vocês, ou para quem ainda não participou, vocês podem deixar o seu nome, o seu comentário, de onde vocês estão falando. Eu estou aqui, consigo receber e ver várias dessas mensagens também no meu celular, então eu posso acompanhar a discussão de vocês. A gente já recebeu várias dúvidas, várias perguntas pertinentes, inclusive. A gente vai tentar falar de algumas delas, mas se você tiver mais alguma ao longo da transmissão, a gente, de novo, fiquem tranquilos, a gente está aqui por um bom tempo, vamos estar aqui com vocês. Manda no corpo da transmissão que a gente pode tentar responder. Com isso, eu passo a palavra para a Marta, diretora da Camino Education, para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa discussão de hoje. Olá, pessoal. Eu sou a Marta Durante, sou diretora pedagógica da Camino Education. Trabalho aqui também na Camino School. E o nosso encontro de hoje aqui é para a gente poder pensar sobre essa temática, né? Como organizar a rotina escolar com os nossos alunos em casa. Nossos alunos também estão em casa. Mas aqui a gente vai falar com todas as escolas, né? E para a gente poder começar a pensar sobre essa temática, eu achei que um bom recorte seria a gente poder falar sobre rotina. Então, segundo Maria Carmen Silveira Barbosa, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as rotinas podem ser vistas como produtos culturais criados, produzidos e reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a organização da cotidianidade. São rotineiras um conjunto de atividades, como cozinhar, dormir, estudar. É preciso aprender certas ações, pois é preciso ter modos de organizar a vida. Do contrário, seria muito difícil viver se todos os dias fosse necessário refletir sobre todos os aspectos dos atos cotidianos. Acho que isto aqui, né, esse recorte ajuda a gente a pensar um pouco sobre o nosso tema, né, sobre como que a gente vai pensar a rotina em casa na escola. Quando nós estamos de férias, a gente pode dormir mais tarde, acordar mais tarde, assistir televisão até tarde. A gente permite que os nossos pequenos também possam fazer isso. E se a gente vai percebendo, logo, logo a gente vai organizando uma rotina. Né? A rotina de acordar mais tarde, a rotina de dormir mais tarde, a rotina de poder visitar os amigos em qualquer horário do dia. Se estamos na praia, a rotina de ir à praia, de já saber o que vai almoçar, de já pensar aonde vai jantar. Né? Mesmo quando estamos teoricamente fora da rotina, nós organizamos o nosso cotidiano para que a gente possa se sentir seguro e tranquilo, para a gente saber que nós teremos comida a hora que chegar em casa daquela praia, daquele dia inteiro de praia, famintos, né? E isso tudo faz com que a gente se organize para que a gente possa ter segurança
de que a gente não vai passar fome, por exemplo, e segurança também de que as crianças vão estar tranquilas a hora que elas chegarem em casa, ou seja, nós vamos organizando no nosso cotidiano, mesmo quando a gente acha que a gente está fora da rotina, uma rotina para nos trazer equilíbrio, tanto o equilíbrio físico como o equilíbrio psíquico também, né? Quem tem crianças pequenas sabe o que acontece com crianças que passaram o dia, né, ou a manhã toda na praia, a situação em relação à fome, né? Então, na verdade, também é uma segurança nas relações familiares, né, que a gente toma essas decisões. Bom, então a gente está aqui trazendo esse tema, assim, um pouco também trazendo com leveza e com brincadeira, porque eu acho que é isso que a gente precisa também trazer nesse momento que é um momento difícil, né? Então nós estamos iniciando, acho que essa semana foi que nós nos deparamos realmente com esse momento difícil que nós estamos vivendo agora no Brasil. Acho que a gente tomou mais consciência em relação a isso, consciência e ações conscientes, né? Mas em relação ao mundo a gente já está vivendo há algum tempo, né? E o que a gente, nesse momento, o que a gente está buscando? E com o que nós estamos nos preocupando? E acho que também esse espaço aqui, esse momento formativo também tem a intenção de contribuir para que a gente possa trazer um pouco de sanidade nesse momento, que não será fácil, né? Quem já está em casa há mais ou menos 4 ou 5 dias já sabe o quanto está sendo difícil lidar com todas essas novidades, porque a gente está tendo que reconstruir as nossas rotinas, tá? Então, nós estamos no momento agora em que a gente tem que buscar estratégias e até remodelar o uso de algumas estratégias para a gente poder reorganizar as nossas rotinas. Então, uma das formas de reorganizar isso, a gente estava conversando, inclusive, que é a questão da comunicação, né? Então, a gente usa muito, as crianças, os jovens, os adultos, eles usam muito o celular. Muitas vezes para se comunicar, nem na verdade estar se comunicando de verdade, né? Agora, a gente pode aproveitar realmente o uso do celular para a gente poder se comunicar com os avós, por exemplo, porque a gente não pode visitar a todo momento os idosos, né? Nós temos que protegê-los e, ao protegê-los, a gente não pode estar o tempo inteiro com eles. Então, utilizar o celular para uma comunicação, né, de FaceTime, que eu possa ver o rostinho da vovó, do vovô, que eles também possam ver o meu rostinho, traz toda uma contribuição para a gente poder tornar esse momento um momento também mais saudável, né? A gente também pode usar essa comunicação, a tecnologia, a internet, o celular, a serviço da interação do professor e do aluno, né? Nós não somos uma escola que trabalhávamos nessa perspectiva, mas agora a gente está trabalhando muito nessa perspectiva. E como que a gente vai aprender a fazer tudo isso? Dos alunos com os alunos. Claro que os alunos com os alunos já interagiam, mas agora com outras intenções para além do convívio do cotidiano, né? E isso tudo ajuda a gente a se proteger da solidão, né? Nós estamos nos isolando, nós estamos fazendo combinados de estarmos mais solitários, né? O nosso combinado é estarmos com as famílias. Então, também a gente pode usar de forma muito mais consciente, produtiva e acho que criativa a comunicação para manter a sanidade, né? Dos pequenos, dos grandes e dos idosos. Acho que, Martinha, desculpa, até para aproveitar um pouco desse gancho de como a gente lida com esse novo momento. Eu acho que uma coisa que você acabou de trazer que foi muito, muito importante é esse caminho para a gente se proteger da solidão e como que a comunicação, né, a combinação de uma comunicação eficiente e de uma rotina que faz sentido e que realmente traz significado, ela pode ser esse elemento que traz para a gente uma normalidade. Eu vou puxar um gancho. Uma das coisas que a gente teve, e aí convido vocês também, eu sei que tem bastante coordenador e gestor de escola que está, assim como eu, nesse momento, tentando refletir um pouquinho mais sobre isso.
antes mesmo da gente começar a contar para vocês algumas dessas sugestões, não só sugestões de atividades, de rotina ou de comunicação, acho que ontem eu tive uma das conversas mais difíceis como gestora de escola, que foi nesse momento onde a gente tem o coronavírus, a gente tem exemplos de coisas que já estão acontecendo no mundo, a gente tem bastante medo, tem bastante notícia de como cada um está lidando com isso, mas eu tive uma conversa com os meus educadores de que esse momento que a gente está em casa e que a gente mesmo, os nossos filhos também estão em casa, a gente também pode ser que tenha parentes que tenham a gripe e que fiquem enfermos, que nós educadores também estamos em ação. A importância disso é enorme. Num período de extensão, e a gente imagina que a gente vai ficar nesse isolamento, e aí começando já em São Paulo, mas sei que vocês de outras cidades também estão começando a observar o fechamento das escolas. Durante esse período, a nossa vida como educador vai mudar. E a nossa responsabilidade de educador ainda vai permanecer lá. Então, foi muito difícil conversar com todo mundo e falar, a gente vai ter que se adaptar muito rápido a uma rotina que é muito diferente a nossa, até porque nós estaremos ajudando os pais e os nossos alunos em casa a estabelecer essa nova rotina. Esse papel do educador, e que em muitas comunidades, e tenho certeza que dentro das próprias comunidades de vocês, das salas de aula, é tão importante, nesse momento ele passa a ser mais importante ainda. De ser uma voz que traz serenidade, que ajuda a gente na rotina, o exemplo, né, das férias, mas que tem alguém ajudando a gente a pensar o que acontece dentro desse cenário imprevisível. Então, são momentos muito importantes, nada vai ser fácil, mas a gente acredita que existem maneiras da gente conseguir fazer a nossa parte como educador, para a gente também, mas também para todos aqueles outros que estão em casa e que estão com uma rotina também debilitada. Nosso trabalho com os nossos estudantes continua. E aí, voltando um pouquinho para Marta, como a gente começou falando de comunicação e de rotina, mas a gente pensa em algumas coisas, né? Quais são os recursos e como a gente vai fazer. E a Marta trouxe algumas ideias, a gente ficou aqui ontem batendo papo e batendo ideias sobre como que a gente chega lá. E acho que seria super legal você dividir um pouco dessa ideia de como a gente chega, né? Quais são esses recursos, de onde vem, o que a gente faz. Legal. Acho que tem né, considerando ainda essa ideia da comunicação e da interação, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Eu fico pensando que a gente está no momento agora que se a gente, sei lá, se a gente tivesse há 6 anos atrás, seria bem diferente as soluções que nós traríamos agora, e em pouco tempo e com muita gente aprendendo muita coisa para resolver os problemas que são emergenciais, né? Então, uma das coisas que nós escolhemos aqui foi garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos em casa, né? Então, a gente poderia ter escolhido fazer atividades que são mais atividades para ocupar a rotina, mas nós decidimos, e também não só do ponto de vista da escola, mas também do ponto de vista do que está acontecendo, das decisões e das resoluções que nós recebemos, né? Mas nós decidimos, então, dar continuidade aos rituais escolares, né? Então, a ideia da rotina de estudo, né? Esse é um ritual escolar, a gente tem uma rotina aqui na escola o tempo inteiro dos alunos se colocando como disponíveis para aprender, tendo problemas a resolver, né? Tendo algo para pesquisar, para pensar, e esse é um dos princípios que nós decidimos.
e que a gente imagina que as escolas estejam, na sua maioria, lidando exatamente com esse ponto, né? Acho que um outro ponto que nós decidimos é manter a troca entre professores e alunos. Então, dentro da nossa rotina, além do aluno ter dentro, na casa dele, a rotina de como ele vai lidar com os estudos, que tem toda uma organização cotidiana de situações para ele resolver, para ele poder realizar, nós também decidimos manter no cotidiano uma rotina de contato com os professores, né? Uma rotina de abertura do dia, uma rotina de fechamento do dia e uma rotina de plantões durante o dia, para que os alunos possam resolver os seus problemas com os professores quando eles não estão dando conta de resolver sozinhos, né? Então, mesmo à distância, mesmo esses momentos sendo menores, eles vão existir, né? Então, essas foram as nossas escolhas. E acho que uma escolha muito importante que nós tomamos, e aí nós tomamos na parceria com os professores, foi a ideia de que nós iríamos poder fazer os ajustes dos nossos estudos, considerando que eles estão lá coladinho com a família, ou seja, eles poderiam fazer muitas investigações e muitas vivências e muitas experiências junto com a família. Não só no sentido de que a família vai precisar ajudar um aluno, um estudante de 4 anos a ler o que ele tem para fazer, não é só nesse sentido, mas também do quanto essas crianças vão poder investigar sobre como esses pais brincavam e que brincadeiras que eles realizavam na infância. E com um elemento que é novo, essas famílias vão ter tempo para poder responder essas perguntas. Uma coisa que... né? Então a gente trouxe essa ideia da gente poder ocupar esse olhar para as nossas habilidades, para os nossos estudos, considerando quais os ajustes que a gente poderia fazer para tornar isso momentos realmente de investigações. E essa ideia de investigações, ela é muito importante. Acho que talvez o tema que a gente vai puxar aqui hoje com vocês, e a gente tem bastante tempo para isso, o que seriam e quais seriam algumas dessas investigações que a gente pode começar a trazer em casa. A gente sabe que a gente, quando a Marta trouxe, de pensar realmente, garantir a excelência e aquela atividade de aprendizagem que a gente está se propondo, a gente tem que saber como a gente vai fazer isso numa nova modalidade, né? Então, apesar daquele resultado final, a gente ainda assim quer entender um pouco mais da história da nossa cidade, por exemplo. Isso faz parte do que o nosso ano letivo está lá como expectativa e objetivo de aprendizagem. Quando a gente faz isso à distância, remotamente, essa investigação tem uma cara diferente. Então, desde já vou pedir para vocês que estão aí, se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma pergunta específica sobre um projeto que vocês estão imaginando que vocês possam fazer, ou alguma dúvida que vocês gostariam de tirar de alguma coisa bem específica e prática, a gente está coletando essas informações para a gente usar de exemplo aqui no final, depois que a gente contar um pouquinho mais sobre algumas das nossas sugestões. Marta, acho que tem uma coisa muito interessante que você podia contar para a gente, que tem a ver com o que são o que poderiam ser temas de investigação. Acho que a gente vai voltar e falar mais do que são essas investigações e por que a gente fala disso, mas vamos começar com um exemplo. O que seria uma investigação interessante que poderia ter um resultado de aprendizagem ainda bastante significativo e ser feito de forma híbrida ou ser feito num pedaço de interação do estudante com o pai ou com o professor remotamente? Acho que a Letícia trouxe vários elementos aqui. A gente espera que a gente tenha tempo para explicar um pouco melhor como a gente organiza o nosso processo de ensino. Se não for hoje, a gente traz para o nosso próximo momento formativo, não tem problema.
Mas eu vou, na verdade, trazer uns 2 ou 3 exemplos para a gente poder contar um pouco como que está acontecendo o processo aqui. Então, nós trabalhamos com expedições que a gente pode relacionar com projetos, né? Projetos didáticos, mas com elementos que se diferenciam dele, que eu não vou, neste momento, discorrer sobre. Se der tempo, a Letícia vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia, para a gente poder ter uma conversa aqui que todo mundo compreenda, a ideia é que a gente está falando sobre projetos didáticos. Então, a gente tinha um projeto didático que estava relacionado à área de arte, que aqui com a gente envolve dança, música, a gente tem muito movimento criativo, circo, artes visuais, a gente tem uma equipe bem multidisciplinar. Cultura brasileira. Uhum. E eles elaboraram esse projeto com algumas questões norteadoras. Uma, o que é um coletivo e qual é o meu papel e importância dentro do coletivo? Eu, aluno, né? Para alunos de aproximadamente 9 anos. Bom, e quando a gente sentou essa semana e falou, nossa, e tudo estava atrelado ao coletivo da escola. Então, eles tinham pensado um monte de atividades, de etapas, atrelado todo ao coletivo da escola, para que eles pudessem criar coletivos aqui dentro. A gente falou, bom, e agora? Né? A escola não vai estar aqui, a gente não vai ter o coletivo dos meninos. Então, a ideia que surgiu nesse momento no grupo de professores foi, né, a gente vai continuar com estudos conceitual sobre coletivos, sobre movimentos históricos e tudo isso, mas vamos pensar no coletivo família. Nosso coletivo família. E aí a gente pensou a família realmente como uma possibilidade de estudo, né? A família entrando como uma possibilidade de que os meninos pudessem ter perguntas sobre música, perguntas sobre dança, perguntas sobre movimento em relação à família, né? Como que ela se relaciona com isso, o que eles sabem sobre isso. E aí os professores começaram a pensar em um monte de situações que, na verdade, estão relacionadas ao brincar, ao se divertir, né? E de poder levar isso como questões que eles precisam resolver, então ter perguntas que os professores vão direcionar para eles, ou seja, problemas que eles têm para resolver, que eles vão resolver com os familiares, só que também eles vão brincar muito com os familiares para poder resolver, né? Então pensar as músicas da família, ou pensar em construir, a gente ficou pensando até em registros mais individuais, né? Aqui a gente chama de evidências, né? Mas a gente pensou, nossa, as evidências elas podem ser individuais. Aquela família pode construir uma música, né? Ou seja, uma música com letra, ou fazer uma paródia em cima de uma música. Ou seja, a gente pensou que muitas coisas poderiam ser resolvidas e esses registros poderiam acontecer com a família participando. Então, nós continuamos com o coletivo, continuamos com essa importância, com todas as habilidades, que tem uma lista enorme de habilidades que a gente espera que os meninos se desenvolvam nesse percurso, mas trazendo essa ideia da família participando realmente nesse processo. Mas eu acho que o que mais encantou a gente quando nós estávamos pensando ali era dos meninos poderem trazer essas situações como situações em que as famílias também aproveitariam, porque eles vão ter tempo para fazer isso juntos, né? E eles vão poder aproveitar para se divertir. E a gente pensou que eles teriam que trazer experiências positivas. Por quê? Porque lá em casa nós vamos viver muitas experiências nesse momento. Algumas não serão positivas. Então, como que a gente também olha para essas experiências no seu lado positivo? O que a gente conseguiu construir junto? O que a gente conseguiu dançar junto, cantar junto, fazer um teatro junto, enfim. É mais complexo do que eu estou falando para vocês, porque tem as habilidades que estão junto, tem os problemas que os professores colocam quando eles colocam a questão para o aluno resolver lá, mas eu estou trazendo muito mais para vocês poderem ter uma visão do todo. Talvez em outro momento a gente consiga detalhar um pouco mais isso. Marta, acho que a coisa mais legal de poder ver aqui são as perguntas. A gente já tem
Que bacana. 180 perguntas, mas tem muitas que estão chegando agora. E acho que se você topar, a gente podia fazer um bate-papo e a gente aproveitar o tempo para também ir respondendo algumas dessas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta da professora Tânia, do Centro de Ensino São José, que pergunta como que a gente organiza a rotina escolar com as crianças de educação infantil em casa. E aqui a gente tem pergunta de todos os segmentos, então vamos começar. Acho que eu vou puxar primeiro para algumas das resoluções que a gente teve aqui e algumas das indicações que são importantes. A Marta começou trazendo a importância da gente ter uma rotina. Para as crianças que estão na educação infantil, essa rotina, além dela ser essencial para eles, porque faz parte do dia a dia deles, eles conseguirem, isso ajuda, esses limites ajudam eles a se autorregularem nesse momento. Isso também vai ser essencial para os pais. A gente precisa lembrar que, mesmo nós, que somos pais também, no meu caso, quando a gente está numa sala de aula como professora, a gente tem um tipo de interação com as crianças, quando elas estão em casa, a gente tem um outro, são outras motivações, são outros ambientes. Então, a gente precisa e não pode esquecer que nossos filhos continuarão sendo nossos filhos e agindo conosco como pais e não necessariamente como professores, mas a importância da escola poder levar uma rotina, tanto para esses pais quanto para essas crianças, é essencial. É essencial para a saúde mental deles e para essa produtividade. Dependendo do tempo que a gente tiver nessa condição, muitas outras coisas acabam tendo que ser resolvidas ou pensadas nesse espaço de tempo e nesse tempo de espaço pequeno que eles têm em casa. Aqui na Camino School, uma das opções que a gente fez foi de manter a conexão. Então, além da gente seguir as nossas rotinas escolares, os procedimentos, a gente manteve isso. Então, algumas dessas atividades são sugestões de atividades, algumas os professores estão preparando os vídeos, colocando isso num calendário, mesmo para a educação infantil. No nosso caso, a gente deixou um horário flexível, apesar dele ter uma rotina, então não começa exatamente às 7h45 da manhã, mas tem ali um bloco da manhã onde tem algumas sugestões de atividades e a gente tem sempre o contato do educador. A gente entende que esse não é um cenário comum para todos, mas a possibilidade de fazer uma reunião diária com a sua turma toda, as primeiras reuniões são um pouco estranhas, porque a gente ainda não sabe, principalmente na educação infantil, que a gente canta, que a gente dança, que é um momento de muita leveza com as crianças. A gente vai pedir para os pais participar, então esse é um momento sim que a gente pede uma interação. Todo mundo entra nesse link e acho que vocês vão poder ver, tem muitas ferramentas, estão todas disponíveis, mais um sinal de generosidade. Acho que toda a comunidade se mobilizou para liberar acesso a salas de reunião, acesso a encontros virtuais, então acho que vale a pena. A gente pode mandar aqui depois no corpo da mensagem alguns desses serviços que a gente sabe que estão liberados gratuitamente. Às vezes a sua escola já utiliza um. Mas a gente enviou para todos os pais esse horário de encontro, e aí sim é um horário marcado, para iniciar a rotina do dia, onde o que a gente faz na educação infantil, as músicas que a gente canta, saber do seu colega como foi o dia anterior dele, o que ele está trazendo, alguma curiosidade do dia, a gente ainda promove isso. A partir daí, na nossa escola, e acredito que na de vocês têm outros profissionais que apoiam a rotina do professor de sala de aula. Esses professores também se colocam disponíveis a ajudar a planejar algumas dessas atividades adaptadas e também de estarem disponíveis no fim do dia para ir responder dúvidas. Uma coisa que já começou a acontecer é que às vezes a gente faz a instrução e quem tem dúvida é o pai. O pai não sabe para quem que ele tem que ligar ou o que ele tem que fazer. E aí
muito rapidamente o pai se frustra e desiste daquela atividade. Então a gente está pedindo para ter esse cuidado, não só na hora do planejamento, mas também estar disponível, seja por e-mail, seja por algum grupo de mensagens, seja por algum aplicativo que tenha uma sala comum, para ajudar os pais a responderem essas perguntas. A gente precisa lembrar de novo que eles não viraram professores de uma hora para outra, a gente não deveria esperar isso deles, a gente deveria sim conseguir estar mais próximos deles nesses momentos. Dos motivos pelos quais a gente resolveu garantir esse contato é porque a gente também está aprendendo a se comunicar online, a construir essas atividades todas online, direcionadas ou não direcionadas. E na educação infantil especialmente, onde muito desses componentes de autorregulação, ou seja, que é aquilo que a gente precisa ter para poder saber que a gente tem que fazer alguma coisa, eles ainda estão em construção. Uma criança de 4, 5 anos ainda está desenvolvendo tudo isso. Na escola, ela desenvolve isso de uma maneira coletiva, com os outros colegas, é diferente da maneira de autorregulação que ela está desenvolvendo em casa. E vocês, professores de educação infantil, sabem disso. Mesmo os nossos filhos se comportam de maneiras diferentes. Faz parte do processo de desenvolvimento humano. Garantir que a gente continua tendo esses exemplos de vida real. Lembrando que quando a gente está falando quando a gente fala, vamos todo mundo aprender a sentar em círculo, a gente está falando de conseguir respeitar o outro, e você vai aprender isso também nessa nova etiqueta online, como que você vai fazer isso nessa reunião. E esse papel de pensar nisso e apontar quais são essas competências que a gente está trabalhando, algumas já apontadas na BNCC, algumas apontadas nos planos ou nas expedições ou nos projetos de vocês, elas precisam ser ressignificadas, elas não são deixadas de lado, mas elas são ressignificadas para esse novo contexto. E isso acontece na educação infantil, assim como vai acontecer para outras disciplinas, para outros segmentos, outras áreas. Quer completar alguma coisa, Martinha? Desculpa, Imagina, estamos juntas. Não, eu queria enfatizar, na verdade, dois pontos que você trouxe, que eu acho que eles são bem delicados nesse momento. Como nós temos pais e professores ouvindo a gente, acho que é bem legal a gente trazer isso. E como somos, geralmente, professores pais, acho que é bem legal a gente trazer isso, né? Quando a gente está criando uma rotina na escola, e nesse momento aqui a gente não está usando o modelo de educação à distância, na verdade, a gente está criando um jeito de fazer com que as crianças tenham uma rotina de aprendizagem em casa. Exatamente. Qual é o modelo que a gente está usando? A gente vai construir no decorrer do processo, né? Mas a gente não está usando um modelo específico de educação à distância. E talvez a gente parasse, se a gente não estivesse vivendo esse momento aqui, a gente estaria fazendo outras discussões sobre educação à distância. Né? Então nós não somos defensores de que isso aconteça sempre, nem dessa forma, e que essa é a única forma de aprendizagem. Muito pelo contrário, nós estamos aqui tentando lidar com... A gente tem brincado várias vezes aqui de fazer a limonada com limão que estamos recebendo, né? Mas acho que a Letícia trouxe um elemento que para mim é super importante. A gente sempre considerar, mesmo que esse pai seja um professor, que ele não é o professor do aluno de agora em diante. Né? Acho que isso é fundamental, isso é um princípio. E que os pais também, ao se colocar como colaborador, também consiga separar que tudo bem que a gente está pedindo um pouquinho a mais, como, por exemplo, ler a questão, tentar explicar, entrar em contato com o professor para tirar as dúvidas do que a gente pedia antes, porque antes a gente que fazia, né, o professor que fazia todo esse processo, mas que a gente continue sempre tendo em mente essa separação, sempre tendo em mente essa separação do papel do professor e do papel do pai. Né? Acho que isso vai ser sempre muito tênue isso, mas é sempre importante que a gente pense sobre isso. Nós no nosso comunicado colocamos que a gente espera que os pais sejam colaboradores, porque essa é a ideia, né? Acho que outra coisa importante que a Letícia trouxe, que é um cuidado que ela está tendo também, é a orientação dos pais.
né? Então tem um documento que foi escrito para orientar os pais, tem um documento contando o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, como faremos e pedindo a parceria deles nesse processo, porque estamos fazendo também pela primeira vez, né? Então, eu fiquei pensando, às vezes, quando a gente tem menos acesso à tecnologia, talvez o grupo do WhatsApp seja o nosso amigo agora, né? O grupo, eu não sei, os pais como que sabem do que a gente brinca sobre o grupo do WhatsApp dos pais de escola, né? Mas agora talvez ele seja o nosso grande parceiro, o nosso grande aliado, porque celular, eu acho que a maioria da nossa população tem. Né? Então, poder orientar também o grupo dos pais, se esse for o único recurso, eu estou trazendo como único recurso, porque a gente está falando de Brasil, né? Então, se esse for o único recurso, talvez seja um bom recurso, mas não dá para a gente pensar isso tudo acontecendo sem a parceria, sem a explicação, sem a orientação, no cotidiano. Né? Não só no começo. Eu queria só fazer trazer mais uma questão que eu acho que contribui muito para a pergunta da professora Tânia, né? Da pergunta da professora Tânia, que é a nossa plataforma Chloe, que é a nossa plataforma de aprendizagem da Camino Education, é uma plataforma que também está contribuindo para esse processo. Então, também nós paramos nos nossos autores, reorganizamos, porque aqui tudo a gente está reorganizamos nossos autores, para que eles também pudessem olhar para o contexto que a gente está vivendo e também poder responder de forma mais rápida possível a demanda do que está acontecendo, né? Então, nós também estamos produzindo dentro da Chloe possibilidades de organizar a rotina das crianças. Conceitualmente, é isso que está sendo posto na educação infantil e no Fundamental 1 nesse momento, porque a plataforma está sendo trabalhada nesses dois segmentos nesse momento. E lá dentro responde muito essa pergunta, professora, porque tem toda uma organização de situações em que as crianças estão brincando, situações em que as crianças estão fazendo atividades, acho que esse é algo que a gente pode trazer também daqui a pouquinho, né, da colaboração, e situações em que os meninos estão tendo que resolver as coisas sozinhos, né, atividades em que eles têm que estudar, pesquisar, aprender, resolver um grande problema, um grande enigma, que também está atrelado ao conteúdo que se espera que eles aprendam. Então, a Chloe também é uma boa resposta para quem tem a Chloe também, né? A gente também nós estamos conversando com professores que já sabem o que é a Chloe, por isso que eu estou trazendo isso. E Marta, até isso é legal porque ele fala aqui tem algumas perguntas que inclusive estão perguntando sobre sugestões do que a gente fazer de adaptação do material, e acho que é super legal o que a gente já trouxe, porque esse movimento que a gente fez aqui na Camino School, de novo, de ressignificar como a gente vê e como a gente faz esses momentos de aprendizagem, a gente também está fazendo na Chloe. A gente tem até uma professora que faz aqui e dá uma sugestão que uma das coisas que a gente poderia fazer era fazer um diário de bordo com essas famílias e alimentar esse diário de bordo ao longo das próximas semanas, e trazer, né, esse diário de bordo também como elemento para essa expedição. Achei uma ótima ideia, acho que fica para todo mundo. Construir um diário de bordo estimula a leitura, vai estimular a escrita, vai estimular o interesse dos alunos também de olharem para o dia a dia deles com um outro olhar de curiosidade. Achei uma ótima ideia. Deixa eu só fazer uma parte. Claro. Conversando aqui com a Luciana Ronda, com o Caio, com a Luciana Oliveira e com a Nath, que são os nossos professores de Humanidades e Linguagens aqui da Camino. Essa ideia, né? Eles trouxeram essa ideia dentro de uma expedição, ou seja, de um projeto específico de ter um diário. Então, combina aqui com a ideia da professora. Da professora. A gente tem algumas perguntas aqui sobre socioemocional, prometo que eu vou entrar nelas daqui a pouquinho, mas tem mais uma pergunta do Jean, que é do Colégio Planeta de Tijucas, de Santa Catarina, e ele estava perguntando se a gente vai conseguir pensar em ideias também para os professores de educação física,
né, acho que, professor Jean, tem uma coisa, né, a gente tem aqui, como a Marta apresentou, esse grupo de expressions, então a gente tem professores de movimento criativo, circo, e eles também pensam em expedições. Um dos nossos desafios, agora com essas expedições de movimento, principalmente à distância, é como que a gente adapta isso e garante a motivação dos estudantes, né? Como a gente como que você faz a mesma alegria que eles têm aprendendo a jogar queimada ou jogando futebol, sendo que isso vai fazer falta para eles. Algumas das sugestões que a gente teve e que acho que você pode usar, e a gente pode continuar discutindo também. De novo, se você quiser deixar aí sugestão, a gente pode pedir para os nossos professores entrarem em contato com você, contar um pouquinho como foi o desafio deles, vocês trocarem. Acho que essa é uma das maiores vantagens da gente poder ter esse canal aberto. Foi que a gente garantiu que esse trabalho de movimento tivesse contextualizado a alguma investigação maior. Então, que, de novo, eles voltassem para qual era a expectativa. Então, né, a gente estava desenvolvendo as modalidades esportivas, qual era o objetivo naquele momento e como que a gente poderia, voltando naquela habilidade específica, naquela competência que a gente queria desenvolver, motricidade fina, ou eu queria garantir que eles conseguissem trabalhar equilíbrio, a gente conseguisse trazer isso de maneiras criativas. O mais importante é a gente garantir que essa adaptação e esse trabalho, eles tenham o seu tempo e o seu espaço. Então, no caso, a gente imediatamente, todo mundo pensa, né, como que eu vou motivar a leitura, como que eu vou ocupar o tempo das crianças. E a gente esquece de novo que quando a gente fala de rotina, a gente fala de garantir que a aprendizagem está acontecendo, a gente está falando de garantir tempos e espaços para as coisas, por mais flexíveis que eles sejam. Mas, professor Jean, garantir que você ainda tem esse contato ou esse encontro de atividade e que isso pode chegar até o seu estudante. Para quem trabalha com movimento, isso vai ser muito importante. Esse é um momento muito desafiador, talvez mais desafiador do que a gente já tenha vivido no nosso curto espaço de tempo, que é como que você continua se movimentando como criança dentro de um espaço mais restrito. Então, muitos dos jogos que às vezes a gente traz, de novo, lembrando quais são aquelas habilidades e competências que a gente precisa desenvolver, adaptando como que isso fica visível, você deveria ter chance de continuar entrando em contato com os seus estudantes, seja de novo por uma plataforma ou como a Marta sugeriu. Tem uma pergunta aqui de uma professora, que é a Alessandra, do Colégio Pequeno Príncipe, que se conecta com isso. Ela fala como que a gente trabalha, na verdade é dela e da Suleide, como trabalhar esses temas, né? Como quando vocês estão falando de investigação, mas a verdade é que a gente tem crianças que estão com realidades muito diferentes. Não só realidades tecnológicas, mas realidades de espaço. Tem crianças que vivem num apartamento pequenininho, tem crianças que estão num sítio grande. Aí entra um pouquinho daquilo que acho que eu e a Marta a gente queria trazer para vocês, que é qual é esse trabalho de adaptação? Como que você faz isso? Será que você vai ter que criar uma atividade para quem está no campo, quem está na cidade, quem está num canto ou quem está no outro? Ou será que a sua investigação, baseada em boas perguntas, em perguntas essenciais, pode ter como exemplo de resposta esses vários cenários? E aí vou dar uma ideia que eu acabei de pensar nisso, né? Então, usando essa analogia que o professor Jean trouxe de aula de educação física, imagino que em Santa Catarina ele tenha, né, pessoas que estão na cidade ou pessoas que estejam num sítio e que vão ficar nessa distância. Mas talvez a sua investigação possa ser sobre formas diferentes que a gente pode se movimentar dentro deste novo espaço. E aí garantir que você está
trazendo para eles e perguntando para eles quais são as formas que você está se movimentando, quais poderiam ser essas formas, quais seriam formas interessantes, como você imagina que outras pessoas poderiam estar se movimentando. De novo, eu não sei, estou dando uma ideia, mas o exercício de fazer as perguntas e essa investigação e não precisar ter a resposta exata é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse tempo. Uma das coisas que eu e a Marta a gente estava conversando, que né, todo mundo está se adaptando nessa semana, mas que a gente tem notícia, então notícia de pessoas que já estão num modelo à distância em outros países e até que já começaram aqui no Brasil. Uma das maiores surpresas foi que muitos colégios e muitos professores mandaram uma lista gigantesca de coisa para fazer. Mas assim, vou ocupar o tempo da criança em casa. E o resultado foi, em alguns casos, ninguém fez nada, outros casos as crianças terminaram tudo em 3 minutos e ficaram esperando mais, em outros casos ninguém sabe o que aconteceu com a lista e a verdade é que esse modelo de aprendizagem, que é esse modelo que, querendo ou não, no online, a gente às vezes acaba repetindo. Se você mandar uma lista de exercício para alguém, isso não difere muito de uma aula onde o professor só fala e o estudante fica passivo do outro lado. Esse momento, e acho que esse momento vem mais forte, é um exemplo muito claro de como a aprendizagem precisa ser ativa. E como ela precisa ser ativa aqui na escola, qualquer escola que você tiver, e em casa, porque a aprendizagem em si é ativa. A gente não aprende, você não se engaja numa atividade que você não consegue se aprofundar, que você não consegue ter aquele trabalhinho assim na cabeça para a gente fazer as perguntas com mais profundidade, que não gera em você algum tipo de curiosidade. E a gente sabe que para a gente poder ter curiosidade sobre alguma coisa, isso precisa ser relevante para a gente precisa poder ter a nossa voz, a gente precisa poder se ver refletido nisso, a gente precisa ter todos os recursos que a gente necessita para entender daquilo que a gente está falando. E é isso que vai levar a nossa motivação. E principalmente a gente precisa ter a conexão com outros estudantes que também estão discutindo o assunto. Quando a gente leva esse momento para essa essência do que é a aprendizagem ativa, apesar da gente ter algumas adaptações para fazer isso em casa, a nossa garantia de aprendizagem mesmo, ela vai acontecer uma vez que a gente entenda também que esse momento de distanciamento precisa destes componentes. Aqui tem algumas perguntas. A Juliana perguntou se a gente precisava ter a rotina toda de todo mundo listada com atividade para encher a aula dele das 8 até as 3 da tarde. Depende, eu não sei vocês, mas eu quando fico apaixonada por alguma coisa, ou quero ver alguma coisa, ou conhecer alguma coisa, o tempo passa de forma diferente. Isso precisa ser relevante. Eu preciso ter uma pergunta que eu estou querendo saber. Por que eu estou querendo resolver isso? O que me intriga? E esse exercício de fazer perguntas, ele não acontece só numa lista de exercícios. Ele acontece com a gente pensando sobre o assunto, a gente buscando em volta da gente outras perguntas, a gente buscando em volta da gente outras respostas, a gente fazendo pesquisas que são guiadas por esse interesse e também por outros incentivos que aí sim os professores podem dar, mas que existe o meu papel, a minha jornada como estudante. As crianças são muito curiosas e quando a gente faz uma lista que está só prescrita, sem o contato humano, sem a chance do professor continuar engajando, ajudando a engajar esses estudantes, sem a gente conseguir ter um conteúdo que tem muitos lugares para eles procurarem, a gente não vai conseguir ter essa aprendizagem. E muitas vezes, acho que talvez, e aí já vou passar de volta para a Marta, acho que muitas vezes a gente acha que a aprendizagem mudou, né? O que a gente sabe hoje da ciência da aprendizagem, aliás, esse vai ser o tópico da semana que vem,
é que a gente, mesmo com poucos recursos, o nosso cérebro, o ser humano, aprende de algumas maneiras. E acho que quando a gente volta a isso e entende como a gente faz a aprendizagem ativa, que existem estruturas, como a da Chloe, estruturas de expedições que a gente faz aqui na Camini School, que permitem isso, a nossa responsabilidade como educador, ela fica mais clara. A gente percebe que a gente não tem que reinventar a roda, mas que a gente tem que honrar esses princípios, independente do lugar que a gente esteja. Mas, desculpa. Acho que a Letícia está falando claramente de um modelo de ensino, né? Que envolve uma forma de ensinar, né? Que envolve os meninos, né? Envolve os professores a elaborarem, a terem clareza do que eles, né? De quais são os focos, mas também de quais são as perguntas que eles fazem para os meninos, né? E como que esses meninos vão buscar respostas, né? Então, aqui a gente está falando de um caminho mesmo de ensino que gera um percurso de aprendizagem. Acho que isso que a Letícia está trazendo combina com uma pergunta que eu tinha lido antes, Lê, que é uma professora perguntou assim: então quer dizer que eu só posso dar atividades de repetição, eu não posso começar um conteúdo novo? Quer dizer, quando a gente trabalha dentro dessa ideia de que a gente vai colocar problemas para os meninos resolverem, mas que a gente, na verdade, vai dar muito suporte para que eles possam encontrar respostas, já que eles não estão aqui coladinho com a gente na escola, né? Que a gente vai reorganizar, como a Letícia falou, que é reorganizar considerando esse contexto, a gente vai poder trazer novos conteúdos, sim. Né? Mas aqui a gente está falando realmente de algo que eu acho que esse momento deixa mais claro ainda que a educação não pode ser feita através de uma aula expositiva que depende de um professor. Né? Nós não vamos ter a aula expositiva do professor. Quer dizer, a gente pode até ter uma aulinha que é rápida, que é organizada, mas não é o centro da aprendizagem. O centro da aprendizagem está no problema que você pôs para os alunos. E essa aula é uma partezinha desse problema, né? Então, a gente também está trazendo aqui a questão de um modelo mesmo, de um modelo de ensino. Eu acho que esse é o momento também que a gente vai se deparar cada vez mais com essa reflexão. Né? Os meninos, pode ser que essa lista enorme de exercícios seja feita muito rápido, ou não seja feita, não traga interesse. Então, o que a gente está propondo também para eles realizarem lá? Queria dar mais um exemplo, eu posso, Lê? Claro. Eu falei para ela que eu não chamaria ela de Lê, já chamei 4 vezes. Não, mas pode chamar. Então, um outro exemplo, fazendo um pouco desse ajuste, que também foi bem gostoso, bem encantador, nós temos com os alunos de 8, 9 anos, selecionando as habilidades que eles têm de ciências sociais, mais linguagens, né? E aqui quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de inglês, português e espanhol, né? Então vocês sabem, vocês conseguem imaginar que o corpo, né, desse projeto, eles estão pensando, as perguntas por que as pessoas se deslocam? Por que elas precisam se deslocar? O que elas vivem, né, nesse percurso? Por que elas têm que viver isso? Qual a relação desse deslocamento ou do processo migratório, né, com o nosso país, né? O que isso tem a ver com a história do nosso país? Enfim, quando a gente tem todas essas questões essenciais e eles estavam lá amplos e a gente já estava pensando que o caminho seria a investigação das famílias, tal, mas quando eles voltaram para o espaço familiar, acho que também ficou bem clara a possibilidade deles poderem realmente escrever as biografias familiares.
né? A gente consegue agora visualizar até, imaginar eles sentadinhos, né? Podendo fazer as perguntas. A gente pensou em algumas fichas em que eles têm que perguntar para o avô ou para o pai, depende da idade né, dos nossos alunos, ou muitas vezes para eles próprios contarem o percurso deles de deslocamento. Nós temos alunos aqui que têm um percurso de deslocamento pessoal, né? Então, por que ele teve que sair? Qual foi o motivo no outro país? Qual foi a história desse caminho entre sair e chegar? Quais são os causos, né? Ou os contos, as coisas interessantes que aconteceram? Como que a gente pode selecionar trechos dessa história e os meninos vão ter que ouvir? Como que eles registram o que eles vão ouvir? Como que eles escrevem? Como o professor apoia a distância? Então recebe esses registros escritos pela plataforma que a gente está utilizando, da devolutiva, e a gente vai constituindo uma história de família, agora podendo ter tempo para responder todas essas investigações. Então isso trouxe assim, eu estou trazendo esses exemplos porque eles trouxeram quase um acalanto né, para essa situação, para esse momento que a gente está vivendo. E aí depois pensar em como isso pode ser produzido em inglês, aí a gente já pensou em fichas, né, em algo mais que eles dessem conta realmente de produzir, de ser revisado, enfim. Eu queria trazer esse exemplo também porque ele contribui para a gente compreender esses ajustes, e o estudo continua complexo, né? Não é que a gente diminuiu a complexidade dele. Não. Na verdade, a gente está pensando o quanto que a gente faz esse ajuste e torna ele muito mais significativo. Eu acho que tem uma outra coisa para complementar, que a gente fala muito disso, que todo espaço pode ser um espaço de aprendizagem. E assim como, às vezes, o espaço que está desenhado para ser um espaço de aprendizagem, ele não o é. O Renato Santos perguntou aqui sobre o ambiente, né, como que você garante essa aprendizagem no ambiente de casa. E acho que, obviamente, a gente tem outros desafios. O primeiro deles é que, uma vez que você está na escola, já com os procedimentos que você tem de escola, você tem uma disposição diferente do estudante, né? Ele sabe que ele está ali num processo e, querendo ou não, às vezes o engajamento dele é mais forçado, ele tem que ficar quieto e tem que fazer parte, mas ele entende. Em casa vai ser bem diferente. Uma das coisas que a gente sugeriu para os pais, e acho que vocês já devem ter recebido alguns vídeos desses, né, de como adaptar a sua rotina, mas é importante, sim, cada estudante ter o seu espaço de trabalho, aquele lugar ali onde ele vai poder registrar essas aprendizagens na parede, colar com um durex, que ele vai poder sentar, e se ele tiver... Aí, no caso de quem tiver acesso a um computador ou um tablet e puder fazer esses encontros, mas quem vai usar o WhatsApp do pai também para poder fazer isso, ter esse espaço onde ele possa entender que aquilo ali faz parte da rotina escolar. Mas eu queria puxar de novo, porque essa pergunta de como que a gente garante a aprendizagem em casa, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo é: a gente está garantindo a aprendizagem na escola? E aí, dependendo do modelo, né, do formato, da metodologia, de como você enxerga, essa resposta tem uma cara diferente. Eu estou garantindo a aprendizagem quando o meu estudante responde 100% do jeito que eu quero, ou eu garanto quando a minha sala está toda quietinha, todo mundo olhando para mim? Isso é garantir a aprendizagem? Eu garanto quando o meu estudante se esforça muito, 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 mas não necessariamente está fazendo algum exercício que é profundo e que garante a aprendizagem? Essas são perguntas muito importantes. Replicar um modelo que a gente tem na escola depende, o modelo principalmente da escola convencional, que é um modelo onde tem um professor passando muito conteúdo na frente da sala e um estudante respondendo mais passivamente a esses conteúdos, ele custa um professor o tempo todo, chamando atenção, fazendo gestão, fazendo
management, você gasta menos tempo da sua sala de aula, do tempo que você tem com seus estudantes realmente trabalhando com a aprendizagem. E quando a gente reflete nisso, sobre como que está a estrutura da nossa aula de aprendizagem, é que a gente pode chegar numa pergunta de como que a gente garante. A gente tem um professor, o professor Kevin Mattingly, ele apoia bastante a gente, é um professor da Universidade de Colômbia. A gente temos um curso de ciência da aprendizagem e ele participou e desenhou, e daqui 2 semanas ele vai estar aqui com a gente, vai também fazer um encontro desses, então não vai ser aqui presencialmente, ele está lá nos Estados Unidos, mas a gente vai fazer essa transmissão mediada. Mas o que o Kevin traz é que antes da gente pensar em adaptação ou qual a maneira que a gente vai fazer alguma atividade ou algum planejamento, no nosso caso planejamento para esse momento, a gente precisa realmente perguntar o que é a aprendizagem e como a gente vê a aprendizagem. Vocês, como eu, já foram estudantes, foram muitas das aulas que eu sentei bem bonitinha lá, com uma cara com um sorriso no rosto e que podia estar passando um filme na minha frente que eu não estava necessariamente aprendendo nada, apesar de ter aulas essenciais, professores fantásticos que estavam fazendo aquilo. A aprendizagem acontece em mim, ela não acontece fora de mim, ela acontece na minha relação com o conhecimento, no lugar que eu decido dar de importância para aquilo, no que é relevante ou não é relevante, e para isso eu preciso ser ativo, o nosso cérebro só vai registrar essa aprendizagem se eu estiver respondendo a isso de uma maneira ativa. Isso é muito importante para a gente, porque o que eu estava contando para vocês que aconteceu, e aí com muitos professores com essa surpresa, é que, dado uma lista gigante de atividades, algumas crianças, aí sem estarem restritas dentro de uma sala de aula, enfileiradas, algumas delas simplesmente não fizeram, desligaram e foram embora. E aí o que a gente fez foi transferir para o pai uma cobrança que nem a gente como professor dá conta de fazer. Isso não vai funcionar, isso vai gerar um estresse em casa, isso vai gerar uma falta de confiança do pai com a escola, vai gerar um estresse muito maior. Eu poderia ter o caso dos estudantes que adoraram e fizeram um monte de listas, e aí estão os professores mandando muitas listas, mas na verdade, de novo, qual que era o foco daquela aprendizagem? Será que ele era um foco de garantir e memorizar conteúdos? Ou será que tinha alguma outra habilidade e competência que precisava ser trabalhada? A gente também tem o outro lado, né? Quando a gente fala dos socioemocionais, de novo, para a semana que vem, mas tem o lado da pessoa que é muito conscienciosa, que tem muita autorregulação e que a coisa que ela mais quer na vida é não ter tempo livre, é ter um monte de lista que alguém mandou a pessoa fazer. E aí a chance que essa criança ou que esse adulto teria de aproveitar esse tempo de proximidade para realmente construir relações humanas que precisam ser construídas acabam sendo não feitas. O outro risco, a gente às vezes fala do risco de você não conseguir conectar a criança, mas a gente tem muitos adolescentes que, na verdade, talvez passem esses próximos meses cada vez mais isolados, né? E o pai mais isolado, e você tem 5 pessoas dentro de uma residência de 50 metros quadrados, cada uma no seu celular, cada uma no seu joguinho, cada uma não criando conexões próximas que são tão importantes para a nossa saúde mental nesse momento. Fiquei aqui, tem um monte de pergunta ainda, peraí. Vou falar um pouquinho aqui enquanto ela vê a próxima pergunta, mas acho que o que a Letícia trouxe é um pouco o que nós estamos tentando trazer desde o começo da nossa conversa, né? Ou seja, não será fácil. Não será fácil em nenhum sentido, né? Não estou falando fácil só no aspecto educacional, no aspecto
de estarmos lidando com algo que é novo, né? Nós não temos tempo para nossa família, né? A gente trabalha muito no geral, com muitos horários dedicados para a família. Agora a gente vai ter que estar dentro de casa, trabalhando, né? E criando espaços, né? Quer dizer, quem trabalha e vai trabalhar home office estará trabalhando e criando espaços também de organização para que todo mundo possa trabalhar. E claro que a gente também tem várias pessoas que trabalham em determinados tipos de serviço que não vão parar, né? Alguns porque não podem, outros porque não podem financeiramente parar. Eles só vão parar quando forem proibidos, realmente, né? Porque, enfim, é o único jeito de alimentar a família é esse. Então a gente tem uma diversidade, a gente não está aqui simplificando, nem tornando colorido uma situação, né, que é uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, mas a gente está fazendo uma discussão aqui que é do pedagógico. Então a gente está olhando aqui para o que a gente pode levar de educacional, levar de parceria, levar de saúde mesmo, de saúde no sentido de saudável para esse momento, né? Então é um momento que realmente as famílias vão ter que se reorganizar, se olhar. Às vezes a gente fez algumas piadinhas, né, sobre quantas vão sobreviver ao final. Mas é isso, na verdade, essas perguntas também elas têm que existir, porque a gente tem um desafio pela frente. Então, a ideia de que a gente mantenha uma rotina em casa, para que os meninos se organizem para estudar e que cada vez mais eles assumam esse papel de estudante lá, porque, como a Letícia trouxe, não são todos que vão sentar na frente e realizar tudo. Nós criamos alguns mecanismos aqui, né? Então, nós temos mecanismos de que a atividade proposta ela tem data para realização, o pai consegue conferir se for realizado, o professor consegue conferir, nós temos plantões para tirar dúvidas, ou seja, nós criamos uma dinâmica que parece bem bacana, espero que dê tudo certo, mas é uma dinâmica que a gente tem como ir acompanhando e podendo chamar o aluno que não está conseguindo realizar nada e ajudar, perguntar o que está acontecendo, compreender o que ele está vivendo. Ele pode não estar realizando nada porque ele está com muito medo por outras questões, né? Então, acho que isso também é importante a gente trazer. Nós vamos ter que viver um momento de não desistir, né? De ir fazendo, ir aprendendo e saber que a gente vai aprender muita coisa com o que a gente está vivendo, muita coisa. É muito legal, Marta, adorei né, a gente vai viver um momento de não existir. Na verdade, a gente vai viver um momento de aprendizagem. Né? A aprendizagem profunda dói um pouquinho, a gente precisa confrontar as verdades, confrontar os padrões, a gente precisa criar novas hipóteses, a gente precisa escolher aquilo que a gente quer manter daquilo e levar adiante. A Lise Nolasco fez um comentário, e Lise, eu quero te agradecer porque eu consegui ver ele agora, e eu acho que muito do que a gente vai puxar aqui nessas próximas conversas é isso. A Lise falou: Letícia, acho que a gente está num momento muito diferente, muito especial, de repente, da educação brasileira. Sim. Né? Será que a escola vai ser a mesma? Sim. Eu acho que a gente está num momento diferente da escola já há bastante tempo. Acho que essa crise, ela evidencia, né? O Arthur Tacla, que é nosso conselheiro, ele fala que as crises são sintomas de mudanças que aconteceram há muito tempo. Eu acho que a gente vai ter crises agora, acho que não vai ser fácil. Vamos ter crises, sim, do professor que talvez dentro de um formato funcionasse e que agora vai se ver tendo que aprender tudo de novo. E acho que vamos se ver, sim, no momento de não desistir. O que é aprendizagem? Vamos lá ver, vamos correr atrás, vamos ver o que é esse novo... essa nova maneira de chegar, mas lembrando que ainda a gente já sabe que a aprendizagem acontece no estudante. E Lise, acho que a sua provocação é uma provocação que a gente tem na Camino. O que é a parte mais importante e que só o professor é capaz de fazer, porque é aquele professor que está conectado com aquele estudante, que a gente precisa garantir que a gente continua fazendo.
é conseguir ter aquele olhar, é conseguir fazer investigações pertinentes, é conseguir adaptar uma atividade para que todo mundo consiga participar, é conseguir fazer como aposto que vocês nas salas de vocês conseguem entrar numa sala, respirar fundo e entender o estado que estão todas aquelas crianças ali. Eu acho que é nessa maré, e aí a gente vai ver, vocês já devem ter recebido 150 mil listas, faça em casa com seu filho. Eu acho que passado esse nosso momento, uma coisa eu tenho certeza, todo mundo vai valorizar demais a escola, valorizar demais o professor, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho desafiador, é um trabalho de formação humana, é um trabalho que exige conexão, que exige coração, que exige profundidade, que exige isso. A gente está aqui, né, pensando em soluções para todas essas famílias que estão num isolamento, mas eles vão questionar, né? A segunda coisa, apesar de todo mundo vir valorizar bastante, eles vão valorizar aqueles que realmente fizerem aquele papel que é apoiar a aprendizagem que acontece em casa de verdade. Então, a gente tem um tempo para todos nós aprendermos. Acho que muitos professores, muitos educadores, muitos gestores de escolas, essa discussão sobre a velocidade da tecnologia, sobre a necessidade de você estar conectado muito com as relações de aprendizagem socioemocionais, com aquilo que é realmente aprendizagem significativa, são discussões que já existem. Elas existem aí pelo menos há algumas décadas e cada vez mais aumentando. Acho que agora a gente tem um tempo onde, na nossa comunidade de educadores, com ferramentas como a Chloe e tantas outras que tem por aí, a gente precisa apoiar os nossos educadores a realmente olhar para essa questão com coragem, com o peito aberto, apoiados, com muito amor e muito carinho, porque sim, acredito que a gente vai ter uma cobrança desse significado e agora mais tangível. Vai ser muito tangível para o pai a diferença de uma coisa que mantém o filho ocupado e que isso não dura muito tempo, porque daqui a pouco o filho vai querer ir conversar. O nosso cérebro é curioso, ele vai querer puxar o pai para alguma coisa e talvez o pai não esteja interessado ou não seja capaz. E aquela outra experiência, que é uma experiência de aprendizagem, que, como a Marta falou muito bem, que a gente não desiste, que às vezes a gente vai ter que descobrir que a gente vai ter que pegar o telefone e ligar. Porque, em última instância, nesse momento, não tem um período de aula que me isola daquele aluno ou a passagem dele do 4º para o 5º ano e aí ele deixou de ser minha responsabilidade. Os nossos estudantes são nossa responsabilidade. Nossa aprendizagem é nossa responsabilidade. E vai ser muito difícil, ninguém sai sabendo. Eu mesma estou tendo, os professores todos da Camino School deram risada, porque eu falei, gente, a coisa mais difícil que eu vou ter que me comprometer, porque eu vou ter que olhar para a minha agenda, porque eu vou estar com vocês todo dia às 16 horas. E para alguns que já me conhecem, mas para os que me conhecem bem, eu sou uma pessoa que vou fazendo uma coisa atrás da outra, de repente eu já vi passar a hora. Eu vou ter que me adaptar. E eu vou ter que me adaptar porque nessa situação, no meu papel agora, eu vou ter que aprender coisas que talvez foram muito difíceis para mim até agora. Mas que é isso, né? A gente decidir que, né, somos aprendizes também, assim como os nossos alunos, e que isso significa que a gente vai tentar e talvez dê errado. Aquela primeira semana que a gente planejou linda, vai dar tudo errado. Tudo bem, a gente vai respirar fundo, a gente vai tentar de uma maneira diferente, a gente vai se conectar com outros colegas, vai ouvir as sugestões. O Wagner aqui, o Wagner Martins Isírio deu inclusive sugestões. É isso, é pegar a sugestão do Wagner, que todos vocês aí estão lendo, gravar vídeo, fazer no espaço que tem disponível, assim, pensar, usar tudo aquilo que a gente tem, que é essa mágica de querer ser educador e pensar nas coisas fantásticas que a gente pode ajudar, né? Esse mundo fantástico que a educação permite, mesmo em espaços muito pequenos, a gente conseguir fazer e levar isso à tona. De novo, não vamos conseguir fazer, ninguém está falando que vai ser fácil, ninguém está falando que vai ser, que a gente precisava disso, mas para pegar a reflexão da Lise, acho que é um momento onde
algumas das coisas que a gente já vem vivendo ficam mais exacerbadas e ficam mais claras, tanto para o professor, quanto para os pais, para os gestores, para a gente mesmo, na nossa reflexão sobre o nosso autoconhecimento, o nosso papel, o nosso propósito. Nossa, muitas reflexões, eu estou adorando. A minha vontade de continuar a gente falando. Peraí que eu vou pegar mais um monte de perguntas. Tem algumas perguntas de alfabetização, Marta. Eu quero passar elas todas para vocês, posso? Tem nós vamos aqui. Fazer uma específica, né? Então conta. A Valéria Farias queria saber sobre alfabetização, a Vandresa Rodrigues, e tem mais a professora Cléris, muitas professoras aqui. Estão todas elas querendo saber um pouquinho sobre a alfabetização. Alfabetização nesse momento, é isso? Será? A pergunta é alfabetização. A gente já combinou que nós vamos fazer um momento aqui de formação sobre a alfabetização, né, Letícia, mais especificamente. Mas acho que eu posso trazer a alfabetização como qualquer outra área, né, como qualquer outro contexto, os meninos têm que ter problemas a resolver. Então, se a gente compreende que as crianças pensam sobre a escrita, mesmo antes de terem um domínio dela, né, que eles pensam sobre como funciona o sistema, que eles criam hipóteses sobre isso, desde pequenininho a gente pode colocar os meninos para escrever e para ler, né? Então, partindo desse princípio, as propostas, as atividades que a gente propõe desde a educação infantil e até mais especificamente no primeiro ano e no segundo ano, mais focadas, né, no primeiro e no segundo ano, a ideia é que a gente coloque os meninos em situação de leitor e escritor. Então, a gente, numa situação como essa, que nós não temos muitas possibilidades de intervenção, acho que um bom caminho é a gente trabalhar, a gente brinca não, esse é um conceito que acho que virou até teórico já, que são os textos que as crianças sabem de cor, né? Então, textos que as crianças sabem de cor, para que eles tenham, que as parlendas, lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, as cantigas de roda, ou mesmo as cantigas que eles gostam, né, as músicas que eles gostam, colocá-los para escrever da forma que eles acham que tem que ser, colocá-los para escrever uma receita do bolo que está fazendo junto, ou de ler o bolo, tentar achar onde está escrito ovos, quantos ovos vocês acham que tem, que vai nessa receita. Isso a gente pode fazer lá na situação. A gente não tocou nisso ainda, né, Letícia, mas a ideia do como que a gente também cria parcerias lá, mas a Letícia vai falar disso já já. Deixa eu voltar para a alfabetização. Então, numa situação em que eu estou lá na parceria com a mamãe fazendo bolo, ou com o papai, enfim, que a gente inventou todo mundo fazer pão, porque a gente vai precisar fazer pão, né? A gente vai precisar fazer bolo, a gente vai precisar fazer pão. A gente precisa se preparar para isso. Eu tô nessa vibe, tá? Então, eu não sou uma pessoa que faço bolo e pão, por isso que eu tô falando que eu vou precisar me preparar. Quem faz isso lindamente não precisa se preparar. Então, nessa situação, você pode propor trazer a receita escrita, imprimir, né, buscar na internet. Eu faço tudo na receita na internet. Então, buscar na internet e imprimir, pedir para a criança poder localizar onde está escrito os ovos, quantos ovos, ou contar para ela onde está escrito determinada palavra, quanto que vai. As xícaras são isso. As xícaras do quê? O que você acha que tem aí? É açúcar ou é farinha? Todas essas situações possibilitam que os meninos pensem sobre o sistema. Isso eu estou falando para os menores. Claro que isso também eu posso fazer com os meninos de primeiro e segundo ano. Mas a situação principal é essa, acreditar que eu posso colocar os meninos para ler e escrever mesmo sem saber ler e escrever. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente contribui para que eles pensem sobre o sistema de escrita. Não é ditando as letras, tá? Eu tô falando de situação real mesmo. Você pega ela e fala, bom, aqui está escrito a parlenda lá em cima do piano. Vamos tentar ler juntos, né? Não é tão simples assim como eu tô falando. Na verdade, para mim é muito simples falar porque eu faço isso há alguns anos, então é como se fizesse parte de mim já isso. Mas é desse jeito, né? Então, quanto mais os professores puderem propor essa situação e os pais realizarem, e também a gente poder criar vídeos, né, em que a professora está propondo isso e as crianças estão
podem acompanhar em casa. As cantigas sempre dão muito certo, porque as crianças amam as cantigas, né? Elas amam cantar e elas conseguem acompanhar e encontrar algumas palavras. Mas essa é a ideia principal. E acho que ler junto, né? Acho que a leitura eu tirei uma foto até porque eu ia mostrar para vocês. A primeira coisa que eu fiz em casa foi fazer uma mesa de livros. Eu coloquei todos os livros que estão lá pendentes que eu preciso ler. Coloquei também para o meu marido, para minha filha, para a gente ver como que a gente lida com essa literatura que está lá o tempo inteiro olhando para a gente agora. Acho super... Vou puxar, acho que tem, né, a gente aqui na Camino School é muita leitura mesmo. A gente está sugerindo a leitura, no nosso caso, que trabalhamos 3 línguas, então, em alguns casos, é muito mais esse lugar de sensibilização. E aí eu acho que o que eu queria chamar a atenção é que a gente está fazendo um monte de parceria. Todos os museus do mundo abriram as portas, tem visita guiada, todos, né, bibliotecas estão abrindo livros, acervos de conteúdo. Obviamente que isso é um infinito. Se você conseguir, como professor, fazer a escolha desses recursos e ajudar e colocar isso dentro dessas atividades como processos de investigação, isso vai ser muito rico para os seus estudantes. Eu adoraria fazer uma visita guiada pelo Louvre online. Eu nunca consegui ter tempo. Ontem eu consegui. E acho que tem também esses pequenos espaços que se abrem uma vez que outros se fecham e que nós, professores, podemos ajudar os nossos estudantes a tirarem bom proveito. Obviamente que recebendo 180 milhões de dicas online, o pai que tiver que escolher o critério disso vai ser muito difícil. É difícil mesmo, a gente não consegue nem escolher entre 5 tipos de cereal para comer. Imagina com tudo isso de recurso. Então, esse lugar do educador como curador desses recursos, como estruturante nesses processos de aprendizagem, ele é fundamental agora. A gente tem uma lista que a gente está compilando de todos os WhatsApps que a gente recebe aqui na Camino School, então tem uma porção deles, né, como falei para vocês, desde ferramentas de videoconferência que estão abertas, que estão gratuitas, até sites de museus, sites de notícias, sites de muitas coisas que estão com os seus canais de acervo abertos e que a gente vai compartilhar com vocês também. Então vamos deixar, vai ser uma lista contínua, conforme nossos educadores também forem curando isso, essa lista vai estar disponível. Se vocês quiserem contribuir, a gente vai gostar muito também. Antes da gente passar para um passo já mais final de amarração da nossa conversa hoje, a Luana do Colégio Planeta fez uma colocação super importante. Ela falou, e na hora que a gente voltar, voltamos todo mundo para a nossa rotina, como vai ser? A gente vai ter famílias que se dedicaram e que participaram, a gente vai ter estudantes que participaram, a gente vai ter de todas as coisas. Como que isso vai ser? Luana, eu acho que isso já é hoje. A gente tem momentos na nossa escola que você tem crianças que estão engajadas e participam e estão acompanhando o ano letivo inteiro, e tem momentos em que algumas famílias não estão engajadas e elas não estão conectadas, e quando a gente consegue trazer eles para próximo de novo, a gente adapta, a gente pergunta, a gente entende e a gente abre espaço para que essa aprendizagem seja mostrada onde ela está. De novo, entendendo a aprendizagem, entendendo aqueles objetivos que a gente quer alcançar e como que isso se manifesta, a gente dá a chance de todas as pessoas de participarem. A gente vai chegar assim no meio do ano, novamente, todo mundo talvez numa rotina normal de novo, e a gente vai ter que sentar todo mundo e vamos ver como foi esse momento, quais as aprendizagens, quais as perguntas essenciais que a gente fez, o que daquilo ficou
o que daquilo a gente consegue trazer. E tenho certeza que a gente vai também se adaptar. Quando as aulas voltarem ao normal, nós já não estaremos normais. Acho que muitos de nós, professores, vamos ter aprendido a ser mais digitais. E talvez aquelas aulas daquela maneira que a gente já dava antes não façam mais sentido. Talvez a gente descubra tantas ferramentas que os nossos estudantes cheguem para a gente e falem: agora a gente quer fazer isso de um jeito diferente. Talvez a gente tenha crianças que tenham familiares que ficaram doentes mesmo, assim como acontece no ano letivo. E às vezes você perde um familiar, você perde um avô, e essa criança não estaria numa condição de aprendizagem necessariamente estando presencialmente na escola ou estando à distância. A gente vai ter que cuidar muito da saúde emocional de todo mundo. E a gente começa cuidando dessa saúde emocional agora. A gente começa cuidando, fazendo coisas relevantes, a gente começa cuidando, garantindo que está cada um segurando um pedaço desse desafio. A gente forte, todo mundo consegue segurar muito mais coisa, e a gente consegue fazendo com que, com muita seriedade, com muita serenidade, a gente consiga aprender, se perdoar, aprender, reinventar e abrir esse diálogo com a gente. Quem está aí em casa como professor, tentando, a partir de segunda-feira, virar o maior professor de metodologias ativas, blogger, etc, etc, etc. De uma hora para outra, com certeza está se cobrando algo que você não cobraria nem dos seus estudantes. A gente precisa conseguir, de novo, olhar isso como um processo de aprendizagem, que a gente não desiste, mas que a gente faz esse processo, onde a gente às vezes não sabe, a gente pede ajuda, a gente faz perguntas, a gente muda, a gente fala: dá licença que agora eu não consigo, mas eu volto aqui depois, e a gente vai se reorganizando. Mas a gente precisa ter muita calma, a gente precisa ter muita serenidade. Com certeza a gente vai ter famílias que não vão conseguir se organizar nessa rotina online, assim como a gente vai ter professores que não vão conseguir se organizar. Como que a gente continua tentando incluir todo mundo? Como que a gente já se planeja para acolher essas pessoas? Como que a gente tira um pouquinho do julgamento e transforma esse julgamento em hipóteses de como a gente pode fazer diferente? Acho que essa é uma das coisas que a gente está trazendo aqui, assim como com as escolas de vocês ou da própria sala de vocês. A gente tem os mesmos desafios, as mesmas ansiedades. Os professores próximos e professores de outras escolas, de outras redes, eu tenho uma família só de educadoras, também estão se fazendo essa pergunta, estão gastando um tempo essa semana olhando e falando: mas isso que eu fiz foi um desastre. E tá tudo bem, porque a gente está aprendendo. Como que a gente vai tentar fazer diferente? Essas hipóteses e como a gente vai tentar fazer diferente, essa mentalidade de postura ativa de perguntas é o que a gente precisa estar lançando para os nossos estudantes também. Como que você vai fazer, como que você vai virar um leitor? Quando você tem talvez um lugar que tem muito poucas chances de leitura. Será que alguém pode escrever alguma coisa? Será que o que um colega produzir pode ser um instrumento de leitura do outro? Usar muitas perguntas, né? Como? Por quê? O que você vê disso? E esperar a resposta. E isso entra talvez no último, a Cristina Suelotto e mais algumas pessoas perguntaram sobre avaliação e sobre a importância de avaliação. E eu acho que Cristina tem algumas maneiras da gente falar isso. Eu vou voltar também para a Marta. Acho que tem uma delas que... Para que serve a avaliação? Acho que essa é a primeira. E se a gente está falando se a avaliação ela é um instrumento que apoia a aprendizagem, porque não só faz parte, ela olha o que a gente aprendeu ao longo do tempo e durante o tempo.
a gente precisa saber o que é que a gente quer avaliar. E a gente precisa fazer um registro. Nesse momento, a nossa opção, e é um momento de distanciamento físico e que muitas vezes as respostas e o feedback constante, né, a devolutiva constante que você dá, essas pequenas avaliações que você dá para o seu estudante, eles são feitos num minuto, né? Aqui, professor, aqui está no cotidiano, aqui está no cotidiano, a gente vai ter que pensar sobre elas. Porque essa resposta, principalmente para a educação infantil, é uma resposta muito importante. Como que a gente vai fazer o registro dessa aprendizagem? Numa investigação, por exemplo, a gente tem algumas coisas que são processos avaliativos processuais, procedimentais e principalmente que culminam em atividades finais, mas ao longo do tempo, o que o professor faz é que ele dá muitas devolutivas, tem muitas pequenas avaliações, às vezes da maneira como o aluno participa ou uma resposta direta, quando alguém fez um comentário em sala, essas são pequenas avaliações que estão tendo devolutivas constantes. Aqui na escola, esse foi um dos pontos que a gente decidiu não abrir mão. Como que a gente garante devolutivas constantes? Para os mais novos, a gente não vai conseguir fazer com que eles fiquem online, fazendo atividades, postando a pesquisa, postando vídeo, eles ainda não têm essa destreza. Então, por isso, a gente pediu, sim, um contato mais próximo, tanto com os pais, quanto com os estudantes nesses horários coletivos. E para os mais velhos, como que a gente garante que eles também estão ouvindo essas devolutivas dos seus pares, que eles conseguem olhar para o lado positivo do que eles estão produzindo, como eles conseguem conversar um com o outro, é uma parte tão importante da vida social deles, que acontece em volta e por conta da escola. Então, garantir que as atividades que a gente está planejando também promovam a interação entre os estudantes, principalmente do Fundamental 1, é muito importante. Desculpa, acho que tem dois pontos importantes aqui que a Letícia trouxe. Um é que nesse processo de ensinar e no processo de aprendizagem dos alunos, eles vão produzir muitas coisas. E ao produzir, a gente pode avaliar no decorrer do processo e no produto final o processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente volta lá para as biografias familiares, a gente está estudando vários conceitos do gênero, da organização do gênero, conceitos, conteúdos que são conceituais, que estão presentes ali, e que você pode avaliar tanto no processo como ao final. Nós também vamos ter que criar uma estratégia, acho que talvez um pouco mais difícil para o nosso jeito de funcionar, que nós vamos ter um compromisso de realização de atividades cotidianas. E de alguma forma a gente vai contar para os meninos que nós estamos avaliando isso. E se eles não estiverem realizando, a gente vai ter que contar para eles que eles não estão bem, porque nós estamos produzindo, estão postando, tem um processo acontecendo e tem gente, né, e tem 1 ou 2 alunos que não estão seguindo isso. Então, como que a gente interage com o aluno, como a gente interage com a família, né? A gente vai precisar de um tempo mais de interação aí para poder acompanhar esses meninos, como a gente faz normalmente, né? Os nossos alunos que não fazem tudo que é solicitado e que tem as suas questões em relação à postura ou à aprendizagem, a gente sempre faz. Mais encontro com esses alunos, mais encontro com os familiares. Pensa, às vezes a gente faz reuniões inteiras na escola só para pensar num aluno, para pensar em estratégias para fazer esse menino avançar. Né? Ou seja, nós vamos ter que continuar fazendo isso. Eu estava pensando, enquanto você falava, que tem uma questão que a gente vai ter que aprender a ter um coletivo forte que se ajuda à distância. Né? Porque assim, o tempo inteiro a gente está falando, cuide do outro, respeite o outro, mas fique longe do outro. Isso é muito novo para mim, isso para mim é atordoante. Mas é isso, né? Então a gente vai ter que cuidar do outro, ser parceiro do outro, estar junto com o outro, longe do outro. Justamente para respeitar o outro, você tem que estar longe dele agora, nesse momento. Né? Então, quando a gente pensa numa equipe de professores,
é isso, né? O nosso celular tá assim, ó, bombando, porque eles estão lá trabalhando, eles não param de passar coisas. E eu trabalho com a equipe de autores e a equipe de professores, então vocês imaginam como é o meu celular. Mas é isso, eu acho que eu nunca vi tanta comunicação, tanto cuidado, sabe? Tem a piada do bom dia, né? Aquela pessoa, agora a gente fala bom dia, é isso, né? Os autores estão acordando, eles todos antes sentavam na mesma sala, produziam juntos, agora eles têm uma sala virtual. Então, é bom dia de verdade, não é à toa aquele bom dia, né? É o jeito que as pessoas estão se cumprimentando para começar o trabalho. Ou seja, você vai ter que dar outro valor para as coisas. E uma pergunta que me veio, que eu não lembro agora qual foi o nome do... Acho que foi um professor que fez a pergunta no final. Não, a professora, como ficam as escolas, né? E eu fiz uma pergunta, e como ficarão as famílias? Né? Então, a gente também está aí vivendo um movimento, e eu lembrei muito, essa pergunta me fez lembrar muito a primeira atividade que a professora Marcela montou para as crianças de 4 anos. Arrumar a cama. Então tá lá na rotina dela, a primeira atividade tem lá um videozinho que explica como arrumar a cama, caso as crianças não tenham aprendido ainda. Claro que não aprenderam. E muitas vezes a gente nem tem tempo na nossa rotina de ensinar tudo isso para as crianças. Elas nem estão em casa na hora da gente ensinar, né? Às vezes elas estão o dia inteiro na escola, elas têm que aprender a limpar aqui, elas aprendem a limpar as coisas aqui, porque elas estão mais aqui, né? Então, as famílias também. Então, a gente também aproveitar esses momentos para resgatar isso, né? Para eu fazer o pão que eu não faço, junto com a minha família, para a gente poder ensinar as crianças a arrumar a cama dentro de uma rotina, né? De poder fazer o almoço junto, de poder pensar como que lava a louça. Ou seja, a gente também tem que pensar que são oportunidades, né? Oportunidades. Claro que a gente não vai estar bem todo dia, claro que às vezes o vírus vai estar um pouco mais próximo da gente, ou vai estar dentro da nossa casa, enfim, a gente vai ter que lidar com tudo isso. Tem esse lado assustador, né? Mas tem um lado de que é isso que temos para o momento, né? E pensar que também as famílias podem estar muito mais reestruturadas do ponto de vista do conceito de família, também pode ser um bom caminho para a gente pensar. Mas adorei a sua fala e acho que conecta muito com o que a gente estava falando de ser significativo. Uhum. E entender, né? Quando a Marcela fala a sua primeira atividade do dia é cuidar da sua cama e cuidar da sua casa, ela está trabalhando uma coisa que é essencial para uma criança de 4 anos aprender, que é responsabilidade, cuidar das suas próprias coisas, está lá dentro dos objetivos de aprendizagem dela. E nesse contexto que ela está, passa a ser alguma coisa muito interessante, muito relevante, muito essencial. Então, acho que um pouco dessas pequenas coisas que, quando você lembra dessa grande habilidade, você lembra desse novo contexto, né, o contexto de estar mais próximo dos seus pais, de ter algumas coisas que você também nunca fez, que a criança nunca fez, mas que isso agora pode ser uma oportunidade de aplicar essas habilidades e competências que são importantes para o desenvolvimento da criança em várias faixas etárias. É muito legal, me dá também bastante esperança. Eu gostei muito do seu ponto e acho que a gente vai ver muitos professores trazendo essas ideias que são fenomenais e simples e relevantes e significativas, e se colocando de novo a serviço dessa nossa sociedade, que nesse caso a gente tem os pais, as famílias e os alunos olhando para essas experiências de aprendizagem. A gente está super mais acessível, né, a eles, mas me deixa também muito feliz. Acho que como essas famílias vão ficar, eu acho que a gente como ser humano, se a gente conseguir passar por esse tempo revendo essas coisas que são essenciais para a gente como ser humano, que talvez essa fome, né, essa coisa de tempo que a gente tinha, né, a gente não tem tempo para nada, de repente o tempo é o elemento que aparece, faz com que a gente consiga refletir bastante sobre as nossas escolhas nas nossas organizações, nas famílias, nas escolas, nas salas de aula,
no nosso conteúdo. Eu achei muito interessante, foi muito bom lembrar. A gente está chegando no fim, eu fiquei de contar para vocês um pouquinho de coisas que a gente está fazendo e vai fazer aqui na Camino School. Nas próximas semanas também vamos continuar conversando para contar para vocês como que a gente pode ficar mais próximo. A gente decidiu aqui fazer os nossos professores de movimento, então uma das nossas professoras de yoga a gente já tinha essa prática de abrir a escola mais cedo, algumas vezes na semana, para os pais poderem entrar na escola e fazer uma aula de yoga junto com seus filhos. É uma coisa que é fantástica, obviamente, às vezes vem alguns, às vezes vem muitos, mas que está sendo muito legal. A gente está levando essa proposta para casa, então abrindo para os pais também, então para todo mundo, para a comunidade inteira que está em casa, poder participar de uma aula de yoga coletiva todos os dias. Então colocamos um horário, 8h30 da manhã, meia horinha, muito mais, como a Marta disse, para a gente garantir que esses procedimentos e essa nossa rotina se mantenha e que eles saibam que ela acontece, além de garantir movimento, serenidade para o início de um dia. No fim do dia, a gente tem um outro momento também aberto para toda a comunidade de educadores, e aí é um momento de dança, então várias modalidades de dança. A ideia é que cada um possa ali numa transmissão também se movimentar, dançar junto, dar risada junto, para as famílias e para os estudantes. O nosso grupo de professores inteiro está se combinando de se ver todos os dias, e aí alguns vão conseguir se ver, alguns vão só conectar e ficar no áudio, mas para que a gente conte para a gente mesmo como foi o nosso dia. Acho que a gente vai começar a contar no calendário, dia 1, o dia 2, como que foi, conversar sobre os nossos estudantes, ter ideias uns com os outros sobre como que a gente pode resolver algumas das questões. Como falaram aqui, né, uma metodologia ativa é um processo e é sempre assim, então honrar esse nosso processo de ver e estar sempre aprendendo. Então esse é um outro fórum que a gente vai criar, além desses fóruns de comunicação com os pais, usando ambientes virtuais comuns que todo mundo pode acessar. Os estudantes podem se conectar, eles se veem todos os dias, a sua turma se encontra, cada um individualmente, e a gente está pedindo nesse momento, e aí podendo prover isso para os professores, que eles se mantenham muito próximos, acompanhem mesmo, e aí a saúde mental do pai e do estudante ali, dessa família combinada que passa agora a fazer parte da nossa rotina escolar, para também acompanhar. E muitas vezes o que a gente mais precisa de verdade para vencer o medo, para vencer a solidão, para vencer o desespero, a falta de esperança, é a gente conseguir se conectar. E a gente pode se conectar à distância, a gente pode se conectar com pessoas que estão na Coreia, que estão na China, que estão na África, porque onde o lugar nosso de conexão tem a ver com as nossas características humanas, com a nossa vontade de ver alegria, de ver felicidade, com a nossa vontade de ser escutado e de estar sendo escutado, nesse momento por um intermédio virtual, mas a intenção permanece lá e o nosso cérebro entende. E isso vai garantir que a gente passe por essa fase, que o nosso sistema imunológico esteja aí preparado para essas próximas semanas. A Marta vai dar algumas palavras finais e enquanto isso eu vou me preparando para mandar para vocês o calendário dos nossos próximos encontros e coisas que eu vou ficar devendo para eles. Vou dever o nosso link de recursos e já vou pedir para vocês contribuírem também, que acho que é muito legal a gente fazer desse documento algo aberto e útil para muitos e muitos educadores. Desculpa. Eu só falo. Não, na verdade, assim, para a gente poder se despedir, a gente contar que a gente tem, que a gente abriu esse canal porque
esse canal serve para também trazer saúde, né? E acho que essa é a ideia, nesse momento, a gente poder pensar sobre educação, pensar sobre os nossos problemas, também poder compartilhar, então ter um canal aberto de comunicação e a gente poder trazer aqui esse espaço. A gente queria estar com todo mundo no ambiente em que estamos presentes, mas não será assim. Eu também queria contar que nós também estamos indo para o isolamento, né? A gente não está aqui... a gente viveu essa semana com muito trabalho para poder acertar tudo. Nós também estamos indo para o isolamento. Vamos organizar todo esse trabalho no isolamento, né? Então, nós também somos mães e educadoras que vamos ficar em casa fazendo tudo isso, com a possibilidade de estar nesse estúdio, né, uma vez por semana, porque esse ou em outro, enfim, para que a gente possa também conseguir realizar as nossas propostas. Não sei se será sempre assim, mas essa é a ideia. A ideia é que também a gente tenha esse canal para poder pensar sobre a educação e trazer soluções e trazer pessoas que vêm pensando sobre a educação há muitos anos e que pode contribuir muito nesse momento. Então, acho que essa é a ideia principal. Eu adorei estar aqui e o nosso combinado é que a gente esteja aqui nos próximos... sempre! Para sempre. Mas agora, mais focado com esse movimento, com esse momento que a gente está vivendo. Tenho 2 datas já confirmadas, então no dia 27, que é sexta que vem, também às 14 horas. De novo, essas transmissões vão ficar gravadas, então quem quiser depois voltar, se inscrever no canal e assistir, vocês também vão ter acesso. Mas o tema da semana que vem, prometi para vocês que ia falar bastante de socioemocional. Ele tem a ver com o autocuidado do educador em tempos difíceis. A gente tem muitos tempos difíceis. Quem vai estar aqui comigo é o João Paulo Almeida, meu parceiro, coordenador da pós-graduação comigo e um exímio educador que trabalha com a saúde mental do educador, do professor há muito tempo, já viajou o Brasil inteiro fazendo isso. E na outra sexta-feira a gente já tem uma programação também fantástica e uma contribuição da Camino Education para a gente falar bastante da educação infantil e de atividades pedagógicas para educação infantil em casa. E aí eu vou ter aqui a Diana Tati, que vai poder dividir um pouco não só da experiência dela como educadora, mas também na experiência dela criando essas atividades para vocês que estão aí. Ao longo da semana a gente terá alguns outros encontros, então eu vou pedir para vocês acompanharem nas redes sociais. A gente está confirmando esse calendário, mas semana que vem teremos mais encontros ao longo da semana. Vamos... como a Marta disse, esperamos estar aqui nesse formato, mas também estamos ajustando a todos esses momentos. E a gente fica muito... Eu fiquei muito feliz, posso falar? Estou me sentindo cheia de amor, de estar conectada com 400, 500... mudou a câmera, ó. Não, mas é que eu estava falando que eu estou me sentindo muito feliz de estar com 400, 500 pessoas que acompanharam a gente. Tem gente de todos os lugares do país. Uma conexão que me deixa até emocionada, porque eu acho que poder dividir, poder compartilhar, poder apoiar, faz parte da nossa missão como educador. Poder estar próximo de vocês, a gente sabe que vão ser semanas desafiadoras, mas poder estar acompanhando, de alguma maneira contribuir com a rotina de vocês e sabendo que nessa totalidade que a gente vive, nossa experiência toda interconectada, como esse grande evento demonstra muito claramente, saber que fazendo a nossa parte, apoiando o outro, conectando, dando a nossa melhor versão para o mundo, a gente vai conseguir sair dessa pronto para talvez uma nova versão de nós mesmos. Sim. Pessoal, vou pedir, tem um e-mail, chama contato@caminoeducation.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguirem, vamos estar aqui, vou tentar responder para vocês. A Vivi, que está ajudando a gente, vai deixar isso daí
esse e-mail escrito no chat. Avisa pra gente também o que vocês acharam. Acho que é importante a gente também ter essa devolutiva, a gente também está aprendendo. Então, sobre o que vocês querem conversar também. O que vocês querem conversar, os formatos, as sugestões. De novo, estamos aqui também, como vocês, né, de peito aberto para poder surfar essa nova fase de uma maneira feliz e responsável. É isso, é isso? É isso. É isso, pessoal. É isso, Vivi. Vivi deu ok. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. A gente se fala. Logo, logo a gente já se vê. Beijos. Tchau.